A gente sabe, né? A gente já sabe como, a partir de uma expressão, obter a tabela verdade para aquela expressão. Ok? Como que a gente faz isso? Basta você, por exemplo, se for uma expressão com três variáveis, x, y e z, né? Você dá todos os valores possíveis para x, y e z, ok? E calcular o valor da expressão para cada um desses valores de x, y e z, você vai obter a tabela verdade, ok? Agora, como fazer o contrário, né? Como a partir, eu te dou uma tabela verdade, eu quero a expressão que se eu colocar valores nessa expressão, eu vou ter a tabela verdade, né? Como é que eu faço isso daí, né? Bom, existem duas formas, né? A primeira forma é a soma de min-termos. E eu já vou explicar para vocês o que são min-termos, tá? Você deve estar se perguntando, por que o nome min-termo, né? É porque, como ele é um produto, ele é pequenininho, né? Deve ser por isso, tá? Eu não sei, para ser sincero, eu não sei por que o nome min-termo, tá? Mas você pode escrever a expressão numa forma denominada forma canônica, que é a soma de min-termos, né? E o min-termo, ele tem uma propriedade muito importante, que é o seguinte: ele só dá 1, ele só tem o valor 1 para uma combinação específica dos valores das variáveis que o compõem, ok? Então, por exemplo, né, se eu tenho esse min-termo aqui, ó, xy, x barra, y barra z, tá? Quando que isso daqui vai dar 1? Ó? X barra, y barra z, quando é que isso daqui vai dar 1? Né? Ora, para um produto de três variáveis booleanas dá 1, você concorda comigo que as três variáveis booleanas elas têm que valer 1? Ou seja, esse x barra tem que valer 1, esse y barra tem que valer 1 e esse z tem que valer 1, tá? Para o produto dá 1. Porque se qualquer um deles for 0, tá? Se você tiver qualquer termo aqui, né, nesse produto valendo 0, o produto todo vai ser 0, tá? Eu falo produto, mas é produto entre aspas, porque é a operação I, tá? A operação E para nós eu vou chamar de produto. E a operação O eu vou chamar de soma entre aspas, tá? Então veja bem, ó, todos os termos têm que ser 1 para o produto dar 1. Se eu colocar 0 aqui, dá 0, né? Se eu colocar 0 aqui, piorou, né? Porque são dois zeros. Basta eu ter um 0 no produto para ele dar 0. Então, para ele dar 1, tá? Todo mundo tem que ser 1, tá? Ok? Todo mundo tem que ser 1 para isso aqui dar 1. Então, para x barra dar 1, o x ele tem que valer 0, porque 0 barra é 1, tá? Para o y barra dar 1, o y ele tem que valer quanto? Tem que valer 0, né? Para dar 1 aqui, o y barra tem que valer 0. Desculpa, o y tem que valer 0. O y barra dá 1 se o y vale 0. O x, x barra vale 1 se x vale 0. Tá? E o z vale 1, né? Aqui é direto, tá? Não precisa fazer nenhum raciocínio. O z tem que valer 1, ok? Se você colocar qualquer outra combinação de x, y e z aqui, esse termo aqui, chamado min-termo, tá? Ele vai dar 0, certo? Então isso é muito importante de entender. Então, veja, veja bem. Então, para construir a expressão como soma de min-termos, tá? Eu olho para os uns da função, tá? Então eu olho aqui para todos os termos que são 1, tá? E aí eu faço o seguinte, né? Eu vejo x é 0, então vai x barra. Y é 0, vai y barra. Z é 1, então é z, sem barra, sem a negação, certo? Barra aqui pra gente significa operação not, ok? X é 0, então x barra. Y é 1, então y. Z é 0, então z barra, tá? E eu vou fazer isso para todo mundo, certo? Então, se você observar, né? O nosso A, ele é uma variável, tá? Que é um A, né? De x, eu vou escrever até aqui em cima, né? O meu A, ele é uma função de x, y e z, ok?
Então, para vocês verem explicitamente isso que eu estou falando, tá? Esse fenômeno dos mintermos aí, de apenas um mintermo dá 1 e todos os outros dá 0, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir 0, 0, 0 aqui, ó, ok? Então, aqui que vai acontecer? Vai ficar 0 barra, tá? 0 barra, 0 barra 0, né? Mais 0 barra, 0, 0 barra, mais 0, 0 barra, 0 barra, mais 0, 0, 0 barra, mais 0, 0, 0. Certo? Tudo 0 aí. Ok? Então veja, ó. Aqui é 1 e 0. Né? Aqui vai ser 1 e 0 e 1 e 0 e 1. Né? Aqui vai ser 0 e 1 e 1. Estão acompanhando aí, pessoal? Olha aí, ó. Tá? Deixa eu conferir para ver se eu não fiz. Tá tudo certo. Então aqui vai ser 0 e 0 e 1 e aqui 0 e 0 e 0. Ok? Então basta ter um 0 para dar 0, né? Então olha aqui. Aqui tem um 0, vai dar 0. Aqui tem um 0, vai dar 0. Aqui tem um 0, vai dar 0. Tudo 0 aqui, aqui tudo 0 também. Então isso aqui dá 0, né? E é 0 que tem que dar. Por quê? Não tem nenhum mintermo que foi construído para isso aqui dar 1. Para a combinação 0, 0, 0 dá 1. Ok? Agora vamos substituir o x valendo 0, o y valendo 0, mas o z valendo 1. Tá? Então eu vou trocar o z por 1 aqui. Ó. Trocando o z por 1, tá? Então esse aqui ele vai passar a valer 1. Esse aqui eu passo a valer 1. Né? Aqui passa a valer 1. Veja que eu não estou roubando, né? Eu não estou tirando a barrinha aqui, ó. Certo? Ó. Passa a valer 1 aqui, passa a valer 1 aqui. Olha bem o que eu fiz aqui, ó. Ó. Aqui vale 1, aqui vale 1, barra, né? Aqui vale 1, barra, aqui vale 1, barra, e aqui vale 1, ok? Daqui para frente eu vou apagar, ok? Vou recalcular aqui. 0 barra dá 1, 0 barra dá 1, e aqui dá 1, né? Aqui dá 1 e 0 e 1 barra 0. 0 barra dá 1, barra dá 0, né? Aqui dá 0 e 1 e 0. Ok? 0 e 0 e 0. 0 e 0 e 1. Bom, basta ter um 0 para tudo dar 0, né? Então, ó, esse termo aqui deu 1. Esse termo aqui deu 0, né? Esse termo aqui vai dar 0, esse vai dar 0 e esse vai dar 0. Perceba, tá? Que o único termo que deu 1 foi esse cara aqui, ó, esse mintermo aqui, ó. Esse mintermo aqui deu 1, que é exatamente o mintermo para essa combinação aqui ele dá 1. Tá certo? Todos os outros dão 0. Tá? Se você trocar agora o x por 0, o y por 1 e o z por 0, né? Você vai ver que quem vai dar 1 é esse aqui e todos os outros vão dar 0, ok? Então você pode fazer isso como exercício. Ó, substitui todas as combinações aqui e você vai ver que essa expressão aqui corresponde a essa tabela verdade aqui. A tabela verdade que eu falo são esses valores aqui, né? Para essas combinações aqui, ok? De valores de entrada. Evidentemente, tá? Essa expressão ela pode ser simplificada, ok? Então você pode simplificar essa expressão. O que acontece se a gente simplifica essa expressão? Você vai obter uma expressão, né? Se você aplicar aquelas identidades, né, booleanas que a gente estudou, você pode aplicar essas identidades booleanas nessa expressão aqui
e você vai obter uma expressão menor, tá? Com a mesma tabela verdade, tá? Então aqui eu vou fazer a simplificação da expressão para vocês e depois vou construir a tabela verdade para vocês verem que a expressão ela vai ter a mesma tabela verdade que essa expressão aqui, ok? Bom, então nós queremos simplificar essa expressão aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer para simplificar essa expressão, né, e que vocês vão achar um pouco estranho e até um pouco assustador, tá? É que eu vou pegar esse termo aqui, ó, x, y, z barra, tá? E vou escrever ele como a soma dele com ele mesmo, né? Então, ó, x, y, z barra mais x, y, z barra, né? Tudo isso daqui somado dá x, y, z barra. Por quê? Por causa da propriedade de idempotência, né? X ou x mais x dá x, né? X é x, também dá x, tá certo? Então eu posso escrever x, y, z barra como x, y, z barra mais x, y, z barra, tá? Não tem problema nenhum, tá? Posso fazer isso. Aí a pergunta que você se faz é, poxa, mas como é que eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Como é que o senhor sabe que o senhor tem que fazer isso? Como é que o senhor descobriu isso, né? Na verdade, gente, eu olhando a expressão, né, como eu já tenho experiência, eu sabia que eu tinha que, né, duplicar esse termo aqui, né, para poder fazer o agrupamento de forma mais eficiente, tá? Agora, uma pessoa que não tem experiência, ela não vai saber que tem que fazer isso. Por isso que existe o método do mapa de Carnot, tá? E o termo que é repetido, tá, quando a gente for estudar o mapa de Carnot, são os termos que você teria que repetir na expressão para você simplificar a expressão, tá? Geralmente são termos que são cobertos duas vezes, tá? Então, por exemplo, esse termo aqui, ele é coberto duas vezes no mapa de Carnot, significa que ele tem que ser duplicado, né, na expressão para você poder fazer a simplificação da expressão, tá? Então esse termo é o termo 1, 1, 0, né, ou seja, x, y, z barra, né? Então é por isso que eu sei que eu tenho que duplicar esse termo aqui, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Isso aqui vai ser muito bem explicado depois, tá? Então tá, eu dupliquei esse termo aqui, tá? E aí eu vou pegar, né, esses dois termos aqui, ó, tá? Eles têm um fator comum xy, então eu coloco xy em evidência aqui, tá? Esses dois termos aqui, x é barra é fator comum, certo? Então fatorando eu tenho x é barra e y barra mais y, ok? E os outros eu mantenho, ok? Mantenho os outros aí, né? Y mais y barra dá 1, 1 vezes xz barra dá xz barra, né? 1 vezes xy dá xy, ok? E aqui se eu quiser, né, se você fizer até aqui para mim, tá ótimo, tá? Você já simplificou a expressão. Mas se você é um garoto esperto e sabe um pouco mais, né, e você quer simplificar ainda mais, você pode colocar o x em evidência, x barra em evidência, e aí você vai ter y barra z mais yz barra. Isso daqui é uma operação, tá, entre y e z, tá, chamada operação de ou exclusivo, tá? E ela tem essa tabela verdade aqui, né? Ora, mas como é que você sabe que a expressão é essa? Ora, pelo que a gente acabou de estudar, né? Porque, por exemplo, se você vai construir a expressão usando min termos, né? Você vai pegar os termos que são 1. Então, ó, esse termo aqui vai ser y barra z, e esse termo aqui vai ser yz barra, né? Yz barra. Então, a sua expressão é y ou exclusivo z, né? Vai ser y barra z ou yz barra. Isso aqui é a definição, tá? da operação ou exclusivo. E ela tem a dual. Qual que é a dual do exclusivo? É a operação coincidência. Por que chama coincidência? Tá? E por que chama o exclusivo? O exclusivo é porque ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Tá? Né? Ou é uma coisa ou é outra. Né? Se não for nenhuma das duas, então não serve. Tá? Porque tem que ser uma coisa ou outra. Se for as duas também não serve, porque tem que ser uma coisa ou outra. Então é um ou exclusivo. Né?
ou eu vou para a festa ou eu estudo, né? Certo? Você vai fazer uma dessas duas coisas. Se você ficar em casa é falso, porque você não foi na festa nem estudou. Certo? Se você for na festa, você não estuda. Se você estuda, você não vai na festa. Agora, você não vai levar o livro na festa, né? Então é falso, né? essa coisa aqui. Então é o exclusivo, por isso que chama o exclusivo. Coincidência é quando os bits coincidem. Quando os bits coincidem, o resultado é 1, tá? Aqui os bits não coincidem, o resultado é 0, tá? E aqui os bits coincidem, o resultado é 1. Qual que é a tabela verdade disso daqui? Você vai pegar os 1s novamente, né? Então você tem ó, y barra z barra, né? Aqui. E aqui você tem YZ. Então a operação coincidência, Y coincidência Z, é o que? É Y barra Z barra, né? Ou YZ. Perceba que uma é o complemento da outra, né? Se você fizer o complemento disso daqui, tá? Você negar essa expressão toda, você obtém essa. E se você negar essa expressão toda, você obtém essa, né? Ou seja, né? Y ou exclusivo Z barra complementado é Y coincidência Z, né? Ok? E se você Y coincidência Z complementado é Y ou exclusivo Z, tá? É só a título de curiosidade isso daqui, tá, pessoal? É porque quando a gente precisa saber disso para quando a gente for estudar os circuitos aritméticos, né? Os circuitos que somam números binários, tá? Você vai precisar saber desse tipo de coisa, tá ok? Então essa é a expressão simplificada. Se você fizer a tabela verdade para essa expressão aqui, tá? Você vai obter exatamente esses valores, né? Da variável A aqui, né? Da função A, tá? Então você vai obter exatamente esses valores para a função A quando você der valores para x, y e z nessa expressão aqui, ok? Então, construir a tabela verdade disso daqui fica como exercício, tá? Talvez eu resolva isso aqui depois, tá? Para vocês, faço um vídeo solução desse exercício, tá? E agora nós vamos falar de uma outra forma de representar a expressão que é o produto de max termos, tá?